Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que bom ter a sua companhia, poder fazer junto com você o estudo bíblico. Estamos estudando a primeira carta de São Paulo a Timóteo, com instruções pastorais muito precisas e que nós precisamos também aplicar na nossa vida, entender no dia de hoje, no tempo que se chama hoje, aquilo que Deus quer falar conosco. Vamos suplicar o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue aí a sua Bíblia, porque nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico na primeira de Timóteo, no capítulo 3. Pegue também o seu caderno para você anotar aquilo que Deus vai falando ao seu coração, a mensagem, tudo que você quiser fazer aí anotado no seu caderninho de estudos. É importantíssimo, isso faz parte do método ensinado a nós pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Então anota aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 8 a 13. Vamos ler o texto? Os diáconos igualmente devem ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho, nem afeitos aos lucros torpes. Saibam guardar o ministério da fé com a consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los. Depois, caso não haja nada a censurar-lhes, é que assumirão as funções de diácono. Suas esposas também sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam casados com uma só mulher, eduquem bem os seus filhos e saibam dirigir a sua própria casa. Os que tiverem exercido bem a função de diácono alcançarão para si uma posição honrosa e muita coragem na fé em Cristo Jesus. Veja bem, agora nós estamos olhando para o ministério diaconal. Vamos relembrar que Paulo está nessa carta de Timóteo, não é? A carta de Timóteo, a primeira e a segunda, são cartas pastorais, então ele vai tratar de todas as dimensões dentro da igreja. Por quê? Ele está ajudando ao seu discípulo, filho na fé, Timóteo, na organização da igreja, principalmente no posicionamento firme que deveria ter em cada uma dessas circunstâncias. O ministério do diaconato, ele aparece na igreja logo no início. Nós estamos lá, precisamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 6, depois o 7, que é o martírio já de Estevão, que era diácono. Estava tendo uma certa confusão, porque os apóstolos, eles tinham que fazer tudo. E aí, muitas vezes, o crescimento da igreja impediu os apóstolos de darem assistência aos pobres, às viúvas, aos doentes, servir à mesa. E aí eles discerniram que os apóstolos deveriam se dedicar somente à oração e à palavra. E aí veio o ministério do diaconato para servir às mesas, os pobres, para servir as viúvas e os órfãos, os doentes, mas também no serviço litúrgico, ajudando o bispo. E aqui Paulo vai mostrar características importantes para um diácono. A gente precisa dizer algo também importante para a gente compreender a estrutura eclesial hoje. Existe o diaconato permanente, onde para exercer esse diaconato, a pessoa precisa ser casada e ter a permissão da esposa para ser apresentado ao bispo como um candidato e aí entrar na formação. Se o candidato ao diaconato permanente ele não é casado, ele tem que guardar o celibato até o seu último suspiro. Essa é a exigência da igreja, não é? E também existe o diaconato transitório,
que o seminarista é ordenado diácono, ele exerce ali o diaconato, né, por 6 meses ou 1 ano, depois é ordenado presbítero. Esse já faz ali o compromisso de celibato no momento da ordenação diaconal. Então, nós vamos percebendo essa beleza da igreja, essa beleza da organização da igreja. E aqui Paulo vai dizer a Timóteo: os diáconos igualmente devem ser pessoas decentes, homens de palavra, olha as virtudes, a exigência, não viciados no vinho, nem afeitos a lucros torpes. Então, existem características importantes, virtudes importantes a serem observadas. Não é, a igreja não, eu falo isso ou não, mas vou falar. A igreja não é a casa da mãe Joana, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Precisa existir virtude, precisa existir comprometimento, serviço, vocação autêntica. E aí ele vai dizer: saibam guardar o mistério da fé com uma consciência pura. Guardar o mistério da fé com uma consciência pura, sem contaminações ideológicas, partidárias ou coisa parecida. O mistério da fé tem que ser guardado pelo diácono. Ele tem que ser fiel à fé da igreja e ter a consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los, depois, caso não haja nada a censurar-lhes, é que eles assumirão essa função de diácono. Suas esposas também sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, aqui a participação da esposa do diácono, né? Elas têm que concordar, elas devem entender também que são testemunhas, que devem viver o testemunho de fé, nunca serem maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, é um complemento, é uma obra completa. A gente vai perceber também que na igreja primitiva existiam as diaconisas, que não eram ministras ordenadas, eram mulheres que trabalhavam como diaconisas, elas ajudavam nos batismos das mulheres. Imagina a complexidade, né? Porque no início da igreja, na pregação do evangelho, os homens e as mulheres pagãos, até mesmo judeus, foram se convertendo e buscavam o batismo. Então, a diaconisa fazia essa função ali dentro do batismo e da catequese das mulheres, para não haver qualquer possibilidade de alguma acusação ou alguma coisa parecida, por conta do contato homem e mulher, do diácono casado com o batismo das outras mulheres, uma medida prudencial. Então, existiam as diaconisas. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1577, vai dizer assim: a Igreja reconhece que as diaconisas foram designadas para tarefas especiais, acabei de dizer aqui, do batismo, porém não ordenadas para o ministério sacramental no sentido estrito. O primeiro concílio de Nicéia decretou, em 325 d.C., que as mulheres diaconisas estão contadas entre os leigos e não entre o clero ordenado. Existe hoje aí um movimento muito forte de querer a ordenação de mulheres. São João Paulo II já disse ex cátedra, já está definido. Não há indícios bíblicos da tradição da igreja das mulheres sacerdotisas, bispas ou diaconisas no sentido do estrito de ordenação. Então, isso já está definido e a gente não pode ceder àquilo que é o espírito do tempo, né? Olha aí, o sínodo da Alemanha, o transtorno que está acontecendo dentro da própria igreja, uma coisa que está levando quase a um cisma, a uma divisão. Por quê? Estão querendo trazer para dentro da igreja um pensamento mundano, estão querendo questionar a moral da igreja, estão querendo serem permissivos. Eu gosto muito de uma frase do Chesterton. Chesterton dizia assim: cada geração foi salva por um pequeno resto que não aceitou ser atual. A gente não pode ceder espaço. Isso é a fé da igreja de 2000 anos, que não pode ser negociada com o mundanismo, com o pensamento do tempo, para ser aceita, para ser aplaudida. A igreja não existe para ser aceita, aplaudida. A igreja vai seguir o caminho do seu Senhor. Ela vai ser crucificada. E o Catecismo da Igreja vai deixar muito claro isso. Quando o Senhor vier na sua glória, a igreja estará crucificada como o seu Senhor. E nós não podemos negociar os valores da nossa fé, a estrutura da nossa fé, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o sagrado magistério. Não podemos negociar. Então,
precisa ficar muito claro para nós. Os diáconos sejam casados com a sua mulher, eduquem bem os seus filhos, versículo 12, e saibam dirigir a sua própria casa. Os que tiverem exercido bem a sua função de diácono alcançarão para si uma posição honrosa e muita coragem na fé em Jesus Cristo. Vamos lembrar que o primeiro mártir foi um diácono, Estevão, cheio do Espírito Santo. Então, é uma vocação a um testemunho e, por que não, ao martírio da reputação por permanecer fiel à doutrina e, se for preciso, o martírio de sangue. Mas é muito bonito nós percebermos a organização da igreja e tudo aquilo que nos é indicado. A mensagem que eu quero colher hoje para mim, e você pode colher para você, a minha decisão é de permanecer fiel à sagrada tradição, à sagrada escritura e ao sagrado magistério, ou seja, a fé em Cristo Jesus estabelecida na igreja. Quero ser fiel até o fim, não negociando com o mundo e o pensamento deste século, mas honrando a história da igreja e tudo o que foi vivido até aqui. Não serei atual, mas fiel. Amém? Fique atento, viu? Muita confusão. A fumaça de Satanás, como viu Paulo VI, entrou pelas brechas e quer destruir a igreja por dentro. Não ceda a isso, seja fiel até o fim. Vamos rezar? Senhor, nós te agradecemos pelo dom que é a igreja para nós, pelo dom da história da igreja, pelo dom da tradição, da escritura, pelo dom do magistério da igreja e pela segurança de fé que nós temos. Nós não iremos retroceder, nós não negociaremos a nossa fé, nós não, Senhor Deus, faremos com que aquilo que é precioso e sagrado na nossa igreja seja deturpado pelo pensamento deste século, pelas seduções do demônio e por aquilo que muitas vezes ele quer nos levar a desviar-nos do caminho indicado pela sua palavra, pela tradição, pelo magistério da igreja. Ajuda a mim e aos meus irmãos a sermos fiéis. Dá-nos o discernimento para que quando nós ouvirmos ou vermos qualquer coisa contrária àquilo que é a sua vontade, nós percebamos. E no nosso coração nós façamos o firme propósito de permanecermos fiéis, ainda que precisemos passar pelo martírio da reputação, pelo martírio de sangue, mas nós queremos permanecer fiéis e sabemos que contamos e o Senhor nos dará a graça que nós contamos com ela para sermos fiéis até o fim. Até o fim. Em meio à ridicularização do mundo, nós seremos fiéis até o fim. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Faça esse propósito, ser fiel até o fim, não seja atual, não negocie a sua fé. Nós não devemos agredir ninguém, nós não devemos condenar ninguém, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. O resto é com Deus. Seja fiel, lute para ser fiel e peça todos os dias a Deus: Senhor, não me deixe ser enganado pelas insídias do demônio, pelas falácias, me dê o discernimento de saber escolher o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, discernir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.